Então, abra comigo, quero trazer uma palavra para a sua vida aqui, em Lamentações, capítulo 3, uma breve palavra, o Senhor falar ao nosso coração e a gente iniciar essa semana na presença do Senhor. Lamentações, capítulo 3. Esse microfone aqui está funcionando, será? Acho que não, né? Tá? Então vou usar. Amém. Então, antes da gente ler aqui, Lamentações, eu vou ler a partir do verso 1, mas a Alice, que está lá, né, eu vou me deter mais do verso 21 ao verso 24, pegar um pouco do 25 e 26 também. E vou citar alguns versículos do 1 ao 20 aqui. Mas antes de ler o texto, eu queria só contextualizar que é um livro de Lamentações um pouco diferente aqui, que eu acho que vale o contexto, até porque o contexto dele é muito importante para a gente entender o que o Senhor falou através desse texto a nós como igreja. Esse livro aqui, ele é composto por 5 poemas principais, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4 e 5. E ele é composto por poemas, pelo nome, né, de lamentações. Esses poemas de lamentações, eles não se resumem somente a esse livro de lamentações. Nos saltérios, nos salmos, a gente tem alguns capítulos que falam sobre lamentações, poemas de lamentações. O próprio livro de Jó trata muito dessa questão, envolve muito essa questão do lamento, da dor, do sofrimento. Alguns outros textos também, tem aquele texto de Isaías, que é o servo, esqueci o nome, mas tem um texto de Isaías que ele fala sobre o servo sofredor, 53, exatamente. Então, diversos textos da Bíblia tratam sobre lamentações, e aqui, especificamente no livro de Lamentações, o contexto por detrás desse livro, ele foi escrito dentro de uma realidade de muito sofrimento, de muita dor para o povo de Israel. Por quê? Porque Jerusalém foi sitiada, foi invadida pelos babilônicos lá antes de Cristo, os anos 500 antes de Cristo, 580 e pouco, alguma coisa assim. E a terra ali foi invadida pelo povo babilônico. E eles foram sitiados, foram invadidos e foram exilados. E esse acontecimento na história de Israel foi um tempo onde eles nunca tinham enfrentado talvez tantas dificuldades até então, até esse momento. E começaram a ter que se adaptar a uma nova realidade de vida, aonde talvez as coisas mudassem por completo e nunca mais voltassem a ser o que eram antes. O que foi de fato aconteceu. É interessante aqui que o livro de Lamentações foi escrito, não se sabe exatamente com certeza, porque o texto não diz especificamente, mas muitos atribuem ao profeta Jeremias, mas foi escrito por um poeta aqui, um escritor, que tratava e vivia a realidade que o povo de Jerusalém, o povo de Israel estava vivendo naquela época, que era um momento de exílio, de dor, de tristeza, de lamento. E, ao mesmo tempo, esse texto e esse livro, ele contribui aqui para uma teologia, um entendimento, uma compreensão voltada para conhecer e reconhecer a Deus em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio ao lamento. É tão interessante que esse lamento e essa dor que eles sofriam, de certa forma, era relacionada com uma consequência do seu pecado, da ira de Deus sendo derramada sobre o povo de Israel. Nós bem sabemos que lá em 1 Reis, 2 Reis, o povo começava a adorar outros deuses, eles começavam a se voltar para outros deuses, esquecer do próprio Senhor, e pelas promessas do Senhor ao povo de Israel, que estabeleceu as leis, eles começaram a sofrer a ira de Deus, sofrer a punição de Deus pelos seus próprios pecados. E esse exílio era uma promessa de Deus de que ele iria se irar contra o povo se eles permanecessem no pecado. E essa consequência acabou gerando para eles esse resultado, deles serem exilados, retirados do seu lugar, do seu ambiente. E aqui a gente precisa lembrar, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Deus prometeu a Abraão que ele daria uma terra para que essa nação morasse. Deus prometeu e ele deu a Davi a vitória para que eles se situassem naquele local, estivessem naquele local em Jerusalém. Deus deu Jerusalém para eles para que fosse a capital da nação do Senhor.
Deus, por meio de Davi, criou uma linhagem que governaria o povo de Israel, que estaria à frente do povo de Israel. E por meio dessa linhagem, ele estabeleceria o templo dele, a habitação dele. E Deus habitaria no meio daquele povo. Deus se faria presente no meio daquele povo. Todas essas eram promessas do Senhor. E aquele povo mantinha no seu templo, construído por Salomão e reconstruído posteriormente, depois da destruição, eles mantinham ali a adoração a Deus. Deus se manifestava naquele lugar, estava no meio daquele povo. E tudo isso era uma promessa de Deus. O que acontece com o exílio? O que acontece nesse momento? Todas essas promessas de Deus parecem a esses homens que desmoronaram, que foram destruídas. Tudo se acabou. A terra foi devastada. Os filhos, as esposas, os homens, todos foram mortos. Poucos que sobraram foram levados. Tudo foi destruído, as casas, o templo, tudo foi roubado. Tudo que Deus tinha prometido a eles pareceu que, de um tempo para o outro, se destruiu, se acabou. E toda essa tristeza, todo esse lamento aqui recaiu sobre o povo de Israel. E o livro de Lamentações evidencia a dor, a confusão desse povo com a perda que eles haviam sofrido. A confusão, a loucura que era estar diante daquela situação, quando eles tinham, há um tempo atrás, há anos atrás, eles estavam vivendo a promessa de Deus, estando naquele local. Deus deu a vitória a eles e tudo foi arrancado, por causa do seu pecado, por causa do que eles fizeram. Então, esses poemas aqui, descritos no capítulo 1 ao capítulo 5, eles não se resumem somente aqui ao livro de Lamentações, esse tipo de texto, mas esse livro de Lamentações evidencia um contexto muito relevante, que leva a nós, leitores, a compreender a dor e o sofrimento como uma forma e um meio pelo qual Deus se manifesta, Deus age, Deus se movimenta. Deus, ele age através do sofrimento. Há umas semanas atrás eu falei um pouco sobre isso dentro do contexto do livro de Tiago. Tiago capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 também ele fala sobre isso. Voltei também na questão de Jó e falei especificamente sobre o sofrimento como meio pelo qual Deus age nas nossas vidas e se manifesta. E ele faz isso por meio de provações. E ele faz isso para que nós sejamos, uma vez experimentados, aprovados. E ele faz isso para a glória dele. E aqui, nesse momento e nessa situação, os lamentos do povo de Israel, especificamente desse texto aqui em específico, eles possuem diversas finalidades, diversos objetivos, dentre os quais eles são aqui uma forma de protesto, uma forma de alerta, tanto às pessoas ao seu redor, quanto ao próprio Deus. Eles são uma forma aqui de chamar a atenção, inclusive de Deus, a respeito das suas causas, a respeito das coisas ruins que eles estavam passando, a respeito das dificuldades deles, das dores deles, daquilo que eles estavam vivendo com o exílio babilônico. E também são aqui uma maneira, e é interessante isso, de processar as suas emoções. Eu acho muito interessante que, principalmente no livro de Salmos, que Deus não escondeu de nós todos os defeitos dos grandes homens de Deus. E ainda mais, ele não escondeu de nós que esses homens processavam e passavam por diversas emoções, diversos sentimentos. Jó é um exemplo desse. Jó, discutindo com seus amigos, ele questiona a Deus, questiona os fatos que ele estava passando, como se ele estivesse ali colocando para fora as emoções dele. E isso acontece com qualquer homem e mulher de Deus. Nós temos emoções, passamos por situações. E isso não significa que a nossa fé tem que ser abalada, que a nossa fé tem que ser diminuída. A nossa fé deve permanecer independente das nossas emoções, independente das nossas dores, dos nossos sentimentos. Esses lamentos aqui, e não se assuste com o fato de que o salmista vai falar: meu Deus, eu estou morrendo, meu Deus, minha situação, meu Deus, e parece que está só reclamando. Não se assuste, porque isso é uma realidade nossa. Isso é uma realidade, nós não podemos fugir ao fato de que nós temos emoções. Fomos criados para isso. Inclusive, eu num discipulado recente com jovens, a gente falou sobre aquele filme Divertidamente. E aí a gente tratou sobre a questão das emoções, sobre não vou dar spoiler aqui, né? Mas dei para eles, mas aqui não vou dar.
sobre a questão do senso de si que o filme fala. Ele fala que as nossas emoções somam e geram sentimentos e lembranças, e tudo isso gera o nosso senso de si. A grande questão, e eu trouxe isso para eles, e a gente discutiu sobre isso, é que as emoções, elas não podem ser o nosso Deus, porque elas são péssimas governantes da nossa vida. Se nós deixarmos as emoções controlarem o nosso centro de comando da nossa vida, nós seremos levados a viver pelas nossas emoções. Agora, se nós utilizamos as nossas emoções, os nossos sentimentos como um meio para que Deus se agrade de nós, aí sim nós glorificamos a Deus e utilizamos das nossas emoções para isso. Então, as emoções, elas não devem ser governantes, mas devem ser governadas pelo próprio Deus. Se Deus controla as nossas emoções, elas evidenciam também glória a Deus, honra a Deus. Elas geram honra a Deus. É nesse sentido. Então, aqui as emoções são processadas. O povo de Deus desabafa. Coloca para fora aqui a sua raiva, a sua consternação, a sua dor, o seu sentimento, em razão do seu pecado, em razão das consequências do seu pecado, consequências das suas dores. Também são aqui uma forma de confissão a Deus desses pecados, porque o pecado confessado, ele é perdoado, porque o pecado que nós nos arrependemos deles, eles são perdoados. Então é uma forma de confissão, é um lamento pela dor. Olha, Senhor, eu estou passando por isso, eu tenho raiva disso, eu tenho uma chateação com isso aqui, eu quero que me livre disso. E todo esse sentimento nos leva à confissão, nos leva ao arrependimento que vem por meio da fé. Quando eu creio em Jesus, que Ele é o meu Senhor, e Ele gera em mim essa fé, gera em mim esse arrependimento, eu confesso ao Senhor, eu digo para o Senhor as minhas dores, e Ele é o meu amigo, Ele é aquele que vai me guiar para o caminho, Ele é o meu conselheiro, que vai nos levar ao caminho onde nós somos perdoados. E diante disso também é um apelo aqui para que o Senhor os livre. Durante vários momentos do texto, principalmente esse do capítulo 3 que nós vamos ler, o escritor, o poeta aqui, ele diz e pede para que o Senhor o livre, para que o Senhor liberte, para que o Senhor tire ele das garras do inimigo. Davi fala muito disso: o Senhor me livre dos meus inimigos, que o Senhor me livre deles, me coloque, me faça um banquete na frente deles, que o Senhor me honre na frente deles. Então, toda essa questão é também um clamor por livramento. Mas é aqui uma expressão máxima aqui da confusão e do sofrimento que eles estavam passando, certamente. Certamente ser tirado da sua casa, ser tirado do centro da promessa de Deus, foi um motivo de muita confusão, de muita loucura para esse povo. E o sofrimento aqui para eles e para nós também nos faz perguntas sobre as promessas de Deus. O sofrimento, por diversas vezes, nos indaga a respeito do caráter e das promessas de Deus. Se essas promessas e esse caráter, eles permanecem os mesmos. Diante do sofrimento, nós nos fazemos questionamentos. Diante da dor, da confusão, nós nos fazemos questionamentos a respeito do próprio Deus. Ou não é? Ou é só uma coisa minha? Porque quando nós estamos diante de situações, ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui é o próprio Deus. Nós fomos feitos à imagem do próprio Deus, mas seres humanos. O próprio Deus, Ele que é Deus. Se Ele controla a nossa vida, aí nós estamos inabaláveis, dentro de uma base sólida. Mas nós somos falhos, nós somos sentimentais, nós temos dores e tristezas, e isso nos leva para caminhos. Aí quando nós estamos diante dessas situações, nós fazemos perguntas, fazemos questionamentos. Onde está o Senhor? O que o Senhor me fez para eu chegar até essa situação? São várias perguntas que eles fazem aqui no texto. E exatamente o oposto, porque isso não é desprezado na Bíblia. Eu acho isso muito interessante. O Senhor não despreza o fato de que nós expressamos as nossas emoções e as nossas dores no momento de tristeza. O oposto disso, essas realidades, elas ressignificam para nós o sofrimento. Levam a nós a entender que o sofrimento nos leva a dar uma finalidade sagrada para eles, de modo que eles nos levam para Deus, nos apontam para Deus. Então, quando nós estamos diante dessas situações, a semelhança desses homens e mulheres, dessa comunidade, no capítulo 1 especificamente, eles falam sobre a Sião abandonada, e o tempo todo se referem a isso, a cidade de Sião, no capítulo 2 também.
e aqui no capítulo 3, um homem especificamente toma a base aqui da situação, e essas palavras humanas aqui de pesar, que são direcionadas ao próprio Deus, elas agora fazem parte da palavra de Deus para nós. Se fazem parte da palavra de Deus para nós, o que o Senhor quer falar conosco a respeito dessas questões? No capítulo 3, especificamente aqui de Lamentações, nós vemos o texto mais longo, com mais versículos, ele vai até o versículo 66, especificamente. E ele se refere a um homem em específico, um homem solitário aqui, é um homem específico. Enquanto o capítulo 2 é a cidade de Sião, aqui ele fala a respeito de um homem específico. E isso nós vemos a partir do verso 1, que ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira. Aqui ele se refere a um homem sofredor, que fala a respeito do seu sofrimento e do seu pesar, que representando todo um povo, todo um contexto. Ou seja, ele aqui vê a sua dificuldade e começa a falar a respeito da sua dificuldade e como isso é a justiça de Deus, revelada através do seu sofrimento. Ele aqui, ele enxerga a sua aflição como consequência da ira de Deus por causa do seu pecado. Ele fala aqui, e os ensinos de Lamentações aqui nos trazem essa realidade, ele aponta para um Deus que não é indiferente à sua dor, que não é indiferente à sua situação, e não se coloca distante dela. Isso é interessante para nós pensarmos. O Senhor não é indiferente à nossa dor, não é indiferente às nossas dificuldades de processar o que nós vivemos. Ele está presente, não distante diante do sofrimento do seu povo. Ele está atento, e isso nos revela. Quando o povo sofre, quando o povo passa e sofre isso por consequência do seu próprio pecado, ele está atento e ouvindo, querendo entender o coração, não é indiferente. E esse ponto aqui é interessante, porque embora os nossos pecados aqui sejam grandes e ofendam a Deus, quando o povo se volta para o Senhor, confessa e se arrepende do seu pecado, Deus demonstra a sua misericórdia e a sua atenção. E a sua atenção diante do sofrimento humano, diante da dor do homem. E o livro nos ensina aqui que não há aqui salvação a ser buscada que não seja no próprio Senhor, que não seja a fonte do próprio Senhor. Lá para frente ele vai dizer: Senhor, o Senhor é minha porção, eu não vou buscar em nenhum outro lugar o meu refúgio. O Senhor é minha porção, o Senhor é minha parte, e eu vou te buscar porque o Senhor é atento aos meus sofrimentos, é misericordioso para com o meu pecado, e a minha única saída é o Senhor. E ele diz isso porque se Deus aqui é justo em estabelecer a sua ira contra o pecado, ele também é fiel às suas promessas de misericórdia e de graça para perdoar o pecador. E se ele é, nessa realidade, fiel para punir o pecado do povo de Israel naquela época com o exílio babilônico, ele também seria fiel. Porque ele é fiel ao falar o seguinte: olha, se vocês pecarem, a ira de Deus virá sobre vocês, mas se vocês se arrependerem, eu vou atrás de vocês, eu vou juntar vocês, como pintinhos são juntados aqui pela sua galinha. Tem um texto que fala isso, né? E aí ele vai juntar o povo de novo e vai restaurar a sorte de vocês. Então, a realidade do texto aqui, para esse, eu vou ler aqui com vocês diversos versículos, é que ele entende que se Deus é justo e ele é fiel à sua promessa de que viria com ira contra o pecador, ele é tão fiel quanto, se não mais, para aquele pecador arrependido que se volta para o Senhor e busca o arrependimento. Por quê? Porque se o Senhor traz a sua ira pela primeira, segunda, quarta geração, ele traz a sua misericórdia para 1000 gerações. E ele estabelece isso como a sua promessa. Ou seja, aqui o poeta ensina essa realidade, principalmente no capítulo 3, que a ira de Deus é o berço da sua esperança, porque na medida que ele se ira, ele também traz misericórdia para o pecador arrependido. E é por isso que ele se volta para o Senhor. É por isso que ele rasga o seu coração e começa a falar: Senhor, eu não suporto isso que eu estou passando, eu preciso do Senhor. Extravasa as suas emoções e diz, como Jó disse muitas vezes, e não entendia a situação que ele passava. E diante dessa situação, depois de todo esse processo, o que nós vimos na história de Jó é que ele ouvia somente do Senhor, só conhecia de ouvir falar, mas depois de conhecer e passar pelas situações que ele passou,
Ele começou a ver o Senhor, começou a enxergar o Senhor. Então, na medida em que ele reflete aqui, o autor, a respeito do que ele estava passando, ele conclui, na verdade, que as promessas do Senhor, elas não falham, são inabaláveis, são perfeitas e se cumprem. E as consequências aqui do pecado, por mais que sejam inevitáveis, porque tudo aquilo que o homem semear, ele também colherá, a palavra do Senhor diz que o pecado do homem, ele não prevalece sobre a sua graça, de modo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, na medida em que ele reconhece o seu pecado, ele entende, só o Senhor é a minha esperança. Então, o texto, quero ler aqui uns versículos com vocês. No verso 2, ele diz o seguinte, no verso 1, vou ler de novo. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Verso 2, ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Aqui, o poeta está afirmando que ele andou na escuridão. E isso é uma metáfora para a ausência de Deus. Porque se Deus é a luz, andar na escuridão é na ausência de Deus. Então ele está falando, eu estou andando sem Deus, sozinho. Ele me abandonou, é como se ele estivesse longe de mim. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Verso 3, sim, ele voltou sua mão contra mim, fez vez após vez, o tempo todo. No verso 4 ele diz, fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Aqui ele fala, e ele se refere à dor física, a dor no seu corpo. Jó falava muito sobre isso, que Deus afligiu o seu corpo, lá na segunda parte do texto. Na primeira, na verdade, do capítulo de Jó havia sofrido ao seu redor. Tudo ao seu redor tinha sido destruído, a sua família, os seus bois, o seu gado. No segundo capítulo, que é a segunda aprovação de Jó, Deus tinha permitido que Satanás tocasse nele, no corpo dele, tanto que ele começou a sofrer em dor física a mão de Satanás ali, na permissão de Deus, e ele começou a sofrer com dor no seu corpo. E aqui ele faz como se fosse a mesma coisa, o sofrimento na pele aqui. A minha carne envelheceu, o Senhor quebrou aqui os meus ossos, e por causa da sua enfermidade, que é consequência do seu pecado, ele estava sofrendo. No verso 5 ele diz, ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Aqui ele se refere à sua dor emocional, a sua dor na mente, os efeitos emocionais aqui da sua tristeza e do seu sofrimento. Ele me sitiou, me cercou de amargura, de dor, de sentimentos. Mais para frente, vou pular o verso 6 e 7, o verso 8 ele diz, mesmo quando clamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Aqui ele afirma que as suas orações não estão sendo ouvidas. Ele fala ao Senhor e não está sendo escutado, é como se ele se sentisse sozinho. É como se ele não tivesse saída. Ele fala a Deus e Deus não me escuta. E ele está olhando para essa situação, numa situação onde as promessas do Senhor se destruíram, e ele fala, eu estou com dor aqui, estou com dor física, estou com dor na minha mente, eu estou me sentindo desprezado, eu estou andando na escuridão, na ausência de Deus, e Deus não me escuta. No verso 9, na sequência, ele diz, ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Aqui ele está falando que os seus caminhos se tornaram difíceis. Ele está dizendo que o seu caminho ele se tornou tortuoso, ou seja, é difícil de andar por onde ele está andando. É difícil de caminhar, o meu caminho está tão difícil, está tudo bloqueado, está tudo travado. As coisas não andam, as coisas não acontecem, não é isso que a gente sente às vezes? Que as coisas não vão para o seu lugar, que as coisas não estão indo do jeito que a gente queria, que eu estou com dor aqui, que meu sentimento não está ali e tal. E essa dor e esse sofrimento que ele está dizendo, ele diz, olha, o Senhor impediu o meu caminho, ele impediu o meu caminho. No verso 10 ele fala, como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me, verso 11, do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. No verso 14, ele fala sobre a sua vergonha. Ele diz assim, tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Aqui ele está falando sobre a sua vergonha, sobre a sua dor, diante de toda essa situação que ele estava passando. Quantas vezes nós ficamos envergonhados com as situações que nós passamos? Quantas vezes nós, por quantas vezes do nosso pecado, das nossas escolhas, nos colocamos numa posição de vergonha e Satanás quer nos isolar, quer nos deixar sozinhos. Por quê? Porque envergonhado,
eu não busco ao Senhor, envergonhado eu não busco ajuda, envergonhado eu fico isolado, e isolado eu sou uma presa fácil. E ele expressa isso aqui de forma enfática, no verso 15 também, 16, mas a partir do verso 17 há uma transição aqui no texto. Ele diz assim: tirou-me a paz, esqueci-me o que era prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Verso 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. E no verso 21, ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Então, há uma transição aqui no texto que eu gostaria de ressaltar, porque foi o entendimento aqui, é o que eu já falei. Esse homem, ele está diante de todas essas situações. E ele sabe que isso tudo foi consequência da ira de Deus. Ele fala lá no versículo 1 do capítulo 3. Ele diz o seguinte, fala sobre a ira de Deus. Ele diz, eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. E ele sabe que toda essa situação que ele está passando, que eu narrei aqui das dificuldades dele, é a ira de Deus contra o povo. Era a ira de Deus que é como consequência do pecado do homem. E diante de toda essa situação, como eu já falei, ele vê a ira do Senhor como uma promessa também. O Senhor prometeu que traria sua ira contra o povo se ele se voltasse a outros deuses e cometesse pecado. E da mesma forma, em alguma medida, ele entende aqui também, e por isso faz essa transição a lembrar aquilo que o dá esperança, porque ele sabe que, da mesma medida que o Senhor se manifesta contra o pecador, ele também se manifesta a respeito do arrependido. E ele fala aqui, o que quer dizer esse texto é que, olha, eu estou diante de toda essa situação, e isso tudo evidencia a promessa da ira de Deus, mas eu vou me lembrar, eu vou me recordar também daquilo que o Senhor me disse lá no passado, de que Ele me prometeu, de que se eu voltasse para Ele, e se eu me arrependesse, Ele traria esperança novamente. E eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança, porque na medida que o Senhor foi fiel com a sua ira, Ele será fiel também com a sua misericórdia. E tudo isso que Ele passa aqui é porque Ele é uma consequência destrutiva do pecado. Mas a consequência de Jesus Cristo é a restauração do pecador. Porque se por meio de um homem o pecado veio do mundo, por meio de um homem esse pecado foi retirado do mundo. E ele se lembra e quer se recordar a partir desse texto, a partir do verso 21, de tudo aquilo que o dá esperança. E o que o dá esperança diante do sofrimento e da dor? O que o dá esperança diante de tudo aquilo que ele estava passando? Todas as promessas do Senhor foram desmoronadas. O templo foi destruído. Eles foram roubados do lugar que eles deveriam estar. O sofrimento era manifesto. A confusão era manifesta. Diante de toda essa situação, do que ele deveria lembrar? Eu acho, no meu entendimento, que é o que nós devemos lembrar também todos os dias. Nós devemos nos recordar também. Então, de alguma forma, ele tira os olhos dele. E é tão interessante que essa parte do livro eu acho a principal, é o ponto central. É a linha, é como se fosse a linha aqui principal do texto. Eu acho que, inclusive, eu não pesquisei sobre isso, mas o texto, salvo engano, o capítulo 1 e capítulo 2 começam cada parte do texto com o alfabeto hebraico. E, normalmente, quando isso acontece, os locais onde eles colocam os textos no livro tem alguma relação, tem algum objetivo. E esse ponto desse texto está literalmente no meio aqui. E por isso, de alguma forma, nos dá a sensação de que é o ponto central aqui do texto. E Por quê? Porque ele retira os seus olhos de uma maneira brusca aqui, de todas as consequências do seu pecado, de tudo aquilo que ele estava passando, e coloca o seu olhar a vislumbrar as promessas e a graça do Senhor. Por quê? Porque ele não se engana. Ele aqui diz, olha, tudo isso que eu estou passando, essas dores, e ele entende que isso é consequência do pecado. E é consequência do pecado, mas para nós que estamos em Cristo, não há nenhuma condenação.
não há nenhuma condenação mais. Para os que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Para nós, o entendimento é que hoje Jesus Cristo já cumpriu a lei no nosso lugar, já estabeleceu o que nós precisávamos fazer, Ele já fez por nós, porque nós não seríamos capazes. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Mas Jesus Cristo já cumpriu todas as promessas da lei. Paulo fala lá em Romanos que a lei veio evidenciar o pecado. A lei veio evidenciar e mostrar o pecado para nós, de modo que a graça, ela veio para superabundar aonde há o pecado. Então ele diz, olha, então o que nós vamos fazer a partir de agora? Lá no verso 6, capítulo 6, a partir do verso 1. O que nós vamos fazer? Ele diz, o que diremos então? Pecaremos mais ainda para que a graça superabunde? Não, nós morremos para o pecado. Nós largamos o pecado, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Então agora com esse novo corpo e essa nova realidade, vamos fugir do pecado. Mas Jesus Cristo é essa pessoa que gera para nós a redenção, a esperança. Na medida que nós nos voltamos para o Senhor, para aquilo que pode nos dar esperança, nós vivemos essa nova realidade, apesar de tudo aquilo que nós passamos. Então o poeta aqui, o escritor, ele vê toda a sua dificuldade como uma forma aqui da promessa do Senhor se cumprir. E na medida que isso acontece, isso dá esperança para ele, para que as promessas do Senhor de misericórdia e de graça sejam manifestas também na vida dele. Então na sequência ele diz e começa a declarar as únicas palavras de promessa em todo o livro de Lamentações. Ele diz a partir do verso 21, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Essa declaração demonstra que a força do amor de Deus, a força manifesta do amor de Deus sobre o pecado do homem, em que pese o pecado do homem. Apesar do pecado do homem, diante de tudo aquilo que ele estava passando, nesse ponto, há uma mudança no livro. Há uma mudança aqui no capítulo 3. Ele começa a gerar e tirar esse sentimento de rejeição de Deus e transformá-lo aqui num inesperado sentimento de esperança. Um sentimento de esperança que não fazia sentido para o momento que eles estavam vivendo. Mas, todavia, ele diz, eu escolho me lembrar do que me dá esperança. Eu escolho me lembrar do que me dá esperança. E nós, todos os dias, como as misericórdias do Senhor, precisamos lembrar do que nos dá esperança. Se nós não nos lembrarmos do que nos dá esperança, perseguiremos todas as coisas, perseguiremos todas as saídas possíveis para os nossos sentimentos, para a nossa dor física, para os nossos problemas e situações, e esqueceremos de que a única saída, e como ele bem disse aqui, a única porção que nós precisamos buscar é o Senhor, como saída para as nossas vidas. A gente vai ficar numa porta e em outra, até tentar encontrar alguma coisa que nos dê uma saída, quando na verdade a única coisa que nos dá alguma saída é a porção necessária para as nossas vidas, é o Senhor. O pastor Ângelo estava falando lá embaixo sobre essa questão, né, de alimentar a carne e alimentar o espírito. E isso na nossa vida parece simples, parece pontual, mas é algo que é fundamental na nossa vida. À medida que nós... Paulo fala isso, né? Olha, nós temos duas realidades habitando dentro de nós, a carne e o espírito. Não se embebedem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E todas essas coisas precisam ser geradas dentro de vocês. Então, à medida que nós nos alimentamos, nós somos gerados e fortalecidos em determinado ponto. Se temos essas duas realidades habitando dentro de nós, a do espírito e a da carne, à medida que eu alimento a carne prevalece. À medida que eu alimento o espírito prevalece. Se há uma luta, eu preciso fortalecer o lado que eu quero que vença. Se há uma luta, eu preciso fortalecer o lado que precisa vencer para que a minha vida seja voltada para o Senhor. Então, se eu não, dia a dia, travo uma batalha contra os meus próprios sentimentos, vontades, desejos, eu vou perder a batalha para a carne. Eu perco a batalha. É simples, parece simples, mas não é, né? É simples, mas é principal e primordial na nossa vida. Por quê? Porque se eu volto os meus olhos para qualquer saída, para qualquer meio pelo qual eu me livro, eu busco a alegria, a felicidade, porque é o que a gente quer, né? Nessa vida, as coisas boas. Se eu me volto para esses caminhos e esse tipo de coisa, eu alimento
esse tipo. A carne, eu alimento a minha própria vontade. O problema é que as nossas vontades são fracas. Tiago fala, olha, vocês pecam por quê? Porque vocês dão vazão às suas próprias vontades. E dando vazão às suas próprias vontades, elas geram em vocês o pecado. E o pecado gera o quê? Gera a morte. Então, quando nós damos vazão à nossa carne, e vazão é alimentá-la dia após dia, e aqui não tem problema, e aqui não tem problema. Quando a gente caminha por esse lado, a gente começa a alimentar a força dentro de nós do pecado. E quando nós alimentamos, por outro lado, o Espírito que está em nós, e o Espírito Santo gera em nós um anseio e uma vontade por buscar a Deus, e isso é gerado dia após dia, nós nos voltamos para o Senhor. Começa a ser gerado um fruto dentro de nós, começa a ser gerada uma vida dentro de nós que faz brotar os frutos do Senhor, que faz brotar a vontade do Senhor nas nossas vidas. Então, o que eu vou alimentar? A carne ou o espírito? Aqui, nesse ponto do livro, há uma mudança. Ele começa a parar de olhar para os problemas, parar de olhar para a situação dele, parar de olhar para o pecado dele. E ele fala, eu vou me voltar e olhar para o que pode me dar esperança. Por quê? Porque o Senhor é fiel. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele disse que traria sua ira, mas ele também disse que estabeleceria sua misericórdia sobre o povo. Então começa, e é interessante, não vou ler aqui que não vai dar tempo, ele no final do texto começa a falar também a sua própria comunidade. Lembra que é só um homem, né, falando aqui nessa parte do texto, mas ele começa a falar a sua própria comunidade e começa a se voltar a sua esperança ao Senhor, apesar do que ele estava passando. Então, ele se recorda do quê? Eu li aqui o texto do verso 21 ao verso 24, e eu queria pontuar aqui o que ele começa a se lembrar, destacando a partir do verso 2. Ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. A primeira coisa que ele se recorda, e ele volta os seus olhos, é sobre o amor do Senhor. Ele relembra que esse amor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Ele lembra que esse amor é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E o pecado, nós sabemos, representa uma grande ofensa contra Deus. É uma grande ofensa contra Deus. O pecado é a manifestação do nosso ódio, do nosso rancor contra Deus. Contra Deus, por quê? Porque nós ofendemos ao próprio Deus com o nosso pecado, que é santo, que não negocia a sua santidade, por isso a ira de Deus. Por isso a ira de Deus é manifestada. E é interessante que o homem não consegue fugir disso, dessa realidade. Nós sabemos disso, que o homem tem essa natureza de pecado dentro de nós. E aqui são vários exemplos na Bíblia. Mas se o pecado é uma grande ofensa para Deus, se o homem não consegue se livrar do pecado, qual é a saída? Qual é o meio pelo qual nós fugimos dessa realidade? Por quê? Porque, como eu já falei, Tiago fala lá no capítulo 1, que cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, e dando vazão gera o pecado. Como nós nos livramos disso? Nós não fazemos nada. Nós bem sabemos que Cristo é que resolveu fazer algo por nós, em obediência ao próprio Deus. Então, em obediência ao próprio Deus, Jesus Cristo resolve nos amar, apesar do grande pecado e grande ofensa que nós cometemos contra Deus. Se nós cometemos contra Deus essa grande ofensa e Jesus continua nos amando mesmo assim, faz sentido o que ele falou no texto. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Porque se grande é o meu pecado, se eu não consigo me livrar disso, se eu não consigo fazer nada por isso, e o Senhor resolve nos amar mesmo assim, é por causa desse amor que nós não somos consumidos. É a única saída que nós encontramos. E ele diz, é por isso que nós não somos consumidos, porque fomos alcançados por esse amor. Lá em Romanos capítulo 8, verso 38 e 39, olha o que Paulo diz. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, esse amor
por nós, ele é inseparável por qualquer sofrimento, por qualquer pecado, desde que nós nos entreguemos ao Senhor para a libertação desses pecados. Ele continua o texto aqui, mas eu não vou ler, não. Paulo fala muita coisa sobre isso, é bem interessante. Mas o que nós precisamos entender é que esse amor, ele é o motivo pelo qual nós não somos consumidos. E dessa forma, por causa do próprio Deus, revelado aos homens aqui, é que nós temos a libertação dos nossos pecados. De modo que agora, a partir desse momento, em Cristo, nós podemos agradá-lo e não desagradá-lo como nós fazíamos anteriormente. Então é interessante que, eu lembro até de um texto que os discípulos de Jesus, depois daquele, não é o bom samaritano, não, como é que é o nome? É o jovem rico. O jovem rico está diante daquela situação, oferece todos o que ele podia fazer. O que eu posso fazer então para alcançar minha salvação? Aquela coisa, ele vende seus bens, aí ele sai chorando, ficou triste. Depois dessa história toda, os discípulos, Jesus começa a falar, ele diz alguma coisa relacionada a, é muito difícil que um rico entre no reino dos céus, falando para os discípulos. E na sequência, os discípulos começaram a ficar meio nervosos, assim, eles falaram, mas Senhor, então, peraí, vamos lá, então quem pode ser salvo? Quem pode alcançar a salvação? Aí o Senhor fala, olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, se para Deus todas as coisas são possíveis, inclusive ser salvo, esse amor é a causa de nós não sermos consumidos. Faz sentido? Então, por isso que ele está dizendo, olha, é a causa de nós não sermos consumidos. Então, não se trata aqui de um amor superficial, é de um amor profundo. É de um amor profundo que nós só entendemos quando o Senhor, com a fé que gera no nosso coração, ele toca o nosso coração. Se esse amor ele não for gerado pelo próprio Senhor, será superficial. Então, quando nós passarmos, como esse homem passou, por todas essas situações, seremos incapazes de voltar os nossos olhos para aquilo que nos dá esperança. Então, na medida que esse amor é a causa aqui de nós não sermos consumidos, é por meio desse amor que o Senhor superabunda com a graça dele sobre as nossas vidas. Outra coisa que ele fala na sequência do texto aqui, a partir do verso 22, ele diz, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Ele diz, graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos. E conclui, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Aqui ele afirma e ele se relembra mais uma vez aqui, de que as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso revela o quê? Revela que o Senhor é paciente. Revela que o Senhor é bondoso. Revela que o Senhor é paciente conosco. O Senhor é paciente e perdoa a multidão de pecados. Ele poderia olhar para o ser humano e achar que não tinha jeito. Mas isso iria contra o seu próprio propósito. Então, sendo fiel ao seu próprio propósito, ele perdoa o pecador. Ele perdoa aquele que é falho. Imagina, diante de toda aquela situação, de tanta ofensa que aqueles homens haviam cometido contra Deus, contra as promessas do Senhor, se voltando para outros deuses, e eles passaram por tantas situações que provaram e reafirmaram a bondade do Senhor, o cumprimento das promessas do Senhor, tantas batalhas vencidas, tantas portas abertas, tanta prosperidade que foi dada, uma terra que não era para ser deles, e eles vivenciaram aquilo, e isso era contado de geração em geração. Eles esqueceram de tudo isso, chutaram, cuspiram, colocaram para fora e começaram a adorar outros deuses, como a única saída para os seus problemas do cotidiano. E aí eles se voltam contra o Senhor e ofendem as promessas do próprio Senhor. E isso evidencia aqui para nós que nesse momento o escritor está dizendo, olha, eu me volto para aquilo que pode me dar esperança. O quê? A misericórdia do Senhor não tem fim. Porque se não fosse isso, a tamanha ofensa que nós cometemos contra Deus nunca seria perdoada. Nunca seria perdoada. Isso foge à nossa realidade, porque nós somos ofendidos um pouquinho e nós não perdoamos, nós não compreendemos. Mas pensa na maior ofensa que você poderia sofrer de uma pessoa, ou na maior ofensa que você já sofreu na sua vida. Isso nem se compara ao tamanho da ofensa que nós cometemos contra Deus com os nossos pecados. E Deus mesmo assim resolve nos perdoar. E é por isso
que nós precisamos entender que as promessas do Senhor permanecem rígidas, perfeitas, permanecem firmes, firmadas, e para nós sermos inabaláveis, nós precisamos nos lembrar de que as misericórdias do Senhor não têm fim, senão nós não encontramos saída. Ele também lembra e se recorda e se faz lembrar que essas misericórdias, a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. O que isso quer dizer? Quer dizer que as promessas do Senhor não têm qualquer prazo de validade. As promessas do Senhor não têm um prazo para acabar ou para se findar. Nem uma situação que pode ser maior do que elas. Nem uma pessoa que pode dizer o contrário delas. Nem nada que pode impedir que elas se concretizem na sua vida. As promessas do Senhor se renovam a cada dia, são contínuas e elas cumprirão a finalidade delas nas nossas vidas. As promessas do Senhor, elas são perfeitas e de misericórdia. Essa misericórdia se renova a cada manhã. Então, da mesma forma que o Senhor promete que se levantará contra o pecado do pecador, Ele também promete que perdoará o pecador. E esse homem está dizendo, o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Para nós, Romanos capítulo 8, verso 1, portanto, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda vez que nós pecamos, nós nos arrependemos. Toda vez que nós pecamos, lutamos para alimentar o nosso espírito, para que a gente fuja do pecado, fuja da realidade da nossa carne. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Se eu vivo no pecado, estabeleço uma vida promíscua, uma vida de libertinagem, uma vida de mentira, uma vida de ódio, eu me afasto do Senhor, eu alimento a minha carne. Mas se eu me submeto ao Senhor, se eu busco todos os dias essas misericórdias, elas se renovam sobre a minha vida, elas se cumprem sobre a minha vida. Ele também relembra, na continuidade, que o Senhor é a nossa porção. Ele diz o seguinte, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Então, diante da dor aqui, do sofrimento dele, ele realinha o seu olhar para o próprio Deus. Para o próprio Deus. E começa aqui a dizer que todas as suas promessas não são falhas, na medida que ele é tudo o que ele precisa. Ele é toda a porção necessária. Ele é o alimento necessário para que eu viva. Ele é tudo o que eu preciso para que eu seja sustentado nas minhas situações, na minha vida. Amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, no próximo domingo, todos os dias. Ele precisa ser a minha porção, o meu deleite, o meu motivo de acordar todos os dias e viver essa vida. Se tudo não for por base e tiver por base e propósito agradar o próprio Senhor, nós buscaremos diversas outras porções, diversas outras saídas, diversas outras coisas. Ele diz, olha, o Senhor é minha porção, Ele é o que eu preciso. Está vendo tudo isso aqui que eu estou passando? Eu não preciso de nada, eu não preciso de remédio, eu não preciso de fazer isso, eu preciso do Senhor. Primordialmente do Senhor. A primazia é o Senhor. O objetivo principal é o Senhor. Ele é minha porção, Ele é minha esperança. E ele diz isso a si mesmo. Digo isso a mim mesmo. O Senhor é minha porção. Precisamos dizer isso para nós mesmos. O Senhor é minha porção. O Senhor é o que eu preciso. O Senhor é minha fonte de vida, o Senhor é a minha saída. Se nós não dissermos isso todos os dias, nós não lembraremos e nos esqueceremos daquilo que pode nos dar esperança. Então, vou tirar o meu olhar de tudo isso que eu estou passando e olhar para as promessas do Senhor. É isso, é a única coisa que eu posso me agarrar. É a minha única saída, é meu único caminho, é o que eu preciso para sair dessa situação. Todos os dias, em todos os momentos. Isso que ele nos ensina, isso parece ilógico aqui, porque está fundamentado numa realidade de fé, uma realidade espiritual, uma realidade não humana, que contraria a nossa lógica de que Deus trabalha também através dos nossos sofrimentos, da nossa dor, do nosso lamento, de que se Ele não estiver controlando no centro de comando das nossas vidas, nós deixaremos qualquer outra coisa que não é um bom governante governar a nossa vida. Qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus é um péssimo governante para a sua vida, para a minha vida. Se controlarmos as nossas emoções sobre a ótica de que Deus está no controle, Ele usará as nossas emoções para a glória dEle também. Se nós entendermos que tudo que nós passamos está sob a ótica do governo de Deus, tudo que nós passamos glorifica ao próprio Deus.
Por isso que Paulo fala, olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, quer tendo muito, quer tendo pouco, eu aprendi, porque isso nos matura, isso nos torna maduros, isso nos leva a um novo olhar, uma nova ótica para as nossas situações, para as nossas vidas. Então, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um passado, cada um tem um presente. E diante de todas as situações que nós passamos, o que esse texto nos ensina é que nós precisamos lembrar, nos voltar para aquilo que nos dá esperança. As misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis. O grande amor do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã, e o Senhor é a nossa porção e a nossa esperança. Amém? Amém? O pessoal do louvor pode vir. E só para concluir, certamente você vai saber muito melhor do que eu das suas dificuldades e das suas dores e daquilo que você passava. Esse homem passava por situações específicas, aquele povo passava por situações específicas. Não precisa ser a mesma coisa, mas o posicionamento tem que ser o mesmo. Jesus, ele foi fiel à palavra de Deus e à ordem de Deus, para que nós fôssemos aceitos pelo próprio Deus. Olhando por essa ótica, o próprio Jesus nos livrou da ira de Deus. Ele nos livrou da ira de Deus. Porque se Deus não negocia a sua santidade, nós ofendemos a santidade de Deus, merecíamos a ira de Deus. Jesus nos livrou do próprio Deus e da sua ira e da sua santidade. Se nós estamos numa posição de honra hoje, estamos por causa de Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós podemos todas as coisas. Aonde está o pecado, o Senhor vem com a sua graça. E não há capacidade humana aqui para nós sobrevivermos e vencermos o pecado. E sabendo disso, Jesus Cristo e somente Cristo, através do seu Espírito, nos conduz a uma vida e um caminho de vida, a vida de Deus. Ele nos conduz a um caminho de vida. O pecado nos conduz a um caminho de morte. E dentro dessa realidade, a única forma do Senhor nos conceder forças, à luz do que nós entendemos aqui com esse texto, é lembrando das promessas do Senhor todos os dias das nossas vidas. Então eu não vou dar descanso aos meus olhos, eu não vou dar lugar de sono à minha vida, eu não vou descansar até que o Senhor se estabeleça na minha vida, até que eu vença até a última intenção de pecado no meu coração, até que eu não trave uma batalha contra todos os meus desejos e a minha carne, para que eu busque ao Senhor e somente ao Senhor. É aí que você vai ter ânimo. É aí que nós buscaremos o ânimo. Onde se encontra o ânimo? No Senhor. Porque o Senhor vai conceder graça àqueles que se achegam a Ele. Concede graça aos humildes, concede graça àqueles que se achegam ao Senhor. Felizes serão os humildes de coração, aqueles que são contritos de coração e se colocam diante do Senhor. Por quê? Porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e arrependido, um coração humilhado, um coração que se achega ao Senhor e busca Ele como a única saída possível. Então, o Senhor, Ele nos concede força, nos concede graça, à medida que nós, passando pelo que nós estamos passando, não sei o que você passa hoje, mas buscamos e olhamos para o Senhor. A vida eterna é essa, conhecer ao Senhor, conhecer a Cristo, dia após dia, e prosseguir em conhecê-lo, e conhecer o caráter de Deus, e conhecer ao próprio Deus. Não deixe a sua chama apagar. Se a nossa chama apaga, a vida apaga junto. E nós deixamos a nossa vida ser controlada pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, sentimentos, problemas, por outras pessoas, por situações, por um trabalho, por uma boa saúde, e endeusamos outras coisas. À medida que nós colocamos o Senhor como centro das nossas vidas, na medida da nossa fé que nos foi dado, o Senhor se revela como o próprio Deus provedor, como o próprio Deus que dá força, como o próprio Deus que restaura a esperança daquele que está numa situação difícil. Então o Senhor, Ele nos leva a esse entendimento com esse texto, de que nós precisamos nos recordar hoje daquilo que nos dá esperança.